Olá, seja bem-vindo ao Experiências em Mediação. Eu sou a Reichele. E eu sou a Aline, e hoje nós vamos conversar com um tema que traz muito desafio e, ao mesmo tempo, curiosidade: a mediação e a administração pública. Será que a administração pública pode dialogar nos seus contratos, com os seus outros entes, com seus colaboradores? Hoje aqui a conversa vai pautar sobre a importância desses profissionais que lidam com a administração pública, né, Richelle? Isso, e hoje nós estamos recebendo duas pessoas que têm bastante experiência nessa questão. A doutora Sandra Maria Ferreira de Souza, ela integra o Ministério Público do Estado do Espírito Santo desde o ano de 92. Ela é promotora de justiça titular da Promotoria Especializada dos Direitos da Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência de Vitória. Ela é mestre em Ciências Jurídicas Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, com a defesa da dissertação, o Estatuto Brasileiro do Idoso, instrumento jurídico entre um paradigma de justiça e a realidade e desafios. Integra a Associação Nacional do Ministério Público de Defesa dos Direitos dos Idosos e Pessoas com Deficiência. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada. Ótimo. Também temos a doutora Samanta Negres de Souza. Ela é defensora pública do Estado do Espírito Santo, em atuação no NUDAM, Núcleo de Defesa Agrária e Moradia. É conselheira eleita do Conselho Superior da Defensoria Pública, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade de Vitória e doutoranda em Processo pela Universidade Federal do Estado do Espírito Santo. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Então, hoje nós vamos começar aqui, que eu quero sugar muito, não, sugar não, vou colocar, se beber da fonte da experiência de vocês, vocês que trabalham na administração pública, têm uma estrada na carreira de vocês sobre esse diálogo já há algum tempo. A doutora Sandra estava trazendo aqui que ela há anos já trabalha, né, com a questão de dialogar com a administração pública, né, tanto municipal quanto estadual, enfim. E aí, na prática de vocês, eu gostaria de saber se a mediação com a administração pública é uma realidade ou ainda está no início? Bem, eu agradeço o convite, dizer da minha honra estar aqui e discutir um tema tão relevante, tão importante. E eu digo que, assim, a questão da mediação, para nós que atuamos numa promotoria de direitos sociais, é de uma relevância extrema. O governo federal, através do PRONASSE, que é o Programa Nacional de Segurança com Cidadania, estabeleceu projetos e ações de fomentar a discussão da mediação nas comunidades. E aí esse programa, através do governo federal, governo do estado, trouxe para o Espírito Santo uma capacitação. E eu participei dessa capacitação. E foi assim que eu me apaixonei pela mediação. E foi uma imersão, um curso de imersão durante uma semana, lá no Parque da Vale, um lugar bem emblemático para discutir a construção da cultura da paz, né? Legal. Que é a base fundamental da questão da mediação. E a partir dali, nós começamos a ter esse olhar em todas as causas que a gente recebe e que convém a questão da mediação, da questão da conciliação. Então, nós temos sempre pautado a nossa atuação nessas questões. Eu acho que é relevantíssimo, acho que cabe à administração pública fazer esse debate e, por que não, fazer a mediação com a administração pública, que tem um papel fundamental na questão das políticas públicas e é quem promove essas políticas. Então, a mediação levar essa fala da comunidade, da sociedade para a administração pública é um papel fundamental e que o Ministério Público tem feito isso com muito afinco. Então... E isso que a senhora está trazendo me reporta muito o cumprimento do princípio do melhor interesse, né, público, né? Então isso acaba trazendo não só aquelas decisões, aqueles processos demorados dentro do judiciário, que às vezes quando tem um fim, e se tem um fim, as pessoas nem vê praticamente o direito ali sendo declarado, ou sendo assegurado, né? Então é muito importante isso que a senhora está trazendo, né, essa questão
da sua capacitação, desse seu olhar, né, de trazer a administração pública para um diálogo, né, para o bem comum, né, de todos, né. Na verdade, assim, é esse o mote realmente, né? O judiciário sobrecarregado com suas demandas, a morosidade. Então, vem a mediação para que a própria sociedade, a comunidade, dê conta das suas questões e apresente, né, a melhor solução para aqueles conflitos. Então, foi nessa vertente que a gente participou dessa formação e, a partir daí, a gente vem trazendo isso em todas as questões que nos são apresentadas. E, olha, posso dizer que tem apresentado grandes soluções, e onde a própria comunidade, né, que foi um papel importante, que é levar para a comunidade, a própria comunidade fazer esse papel de mediação. Então, a formação era para líderes comunitários, para que eles pudessem fazer isso nas suas comunidades. E o Ministério Público foi um dos que participou para que a gente intensificasse isso. A Defensoria também participou na época. Então, foram vários segmentos e, a partir daí, a mediação vem só crescendo, né? Então, para nós, os núcleos, né, que existem dentro dos Ministérios Públicos, do Tribunal, da Defensoria, eu acho que é um grande passo para a solução pacífica de conflitos. Então, eu acho que esse é uma grande saída para que a gente possa desafogar e deixar para o judiciário aquelas causas que realmente elas precisam ter a decisão. Então, eu acho que a mediação é fundamental. Ai, que bom. E trazendo isso, o que a senhora trouxe agora, muito bem. A gente trabalha hoje num sistema multiportas, né, doutora Samanda? Trazido pelo CNJ, né? Inclusive, assim, o Código de Processo Civil encampou essa justiça multiportas. Então, a gente não está aqui falando que o judiciário vai ser o eliminado, porque às vezes as pessoas pensam que a gente se apaixona pela mediação e a gente pensa, Sim. né? E aí a questão é que a gente tem que trabalhar, de fato, com uma gestão desse conflito, né, doutora Samanta? É isso, exatamente. Também agradeço muito por estar aqui hoje, essa mesa composta por tantas referências para uma atuação realmente dialogada, uma atuação que busque pacificação de conflitos, garantia de direitos fundamentais. Eu também vejo que nós estamos em um momento de consolidação cada vez maior da estrutura de tratamento adequado de conflitos. Depois eu vou falar dos conflitos fundiários. Porque nós temos uma situação já de um Código de Processo Civil que trouxe de forma muito firme a busca por soluções consensuais. Sim. Então, mesmo que estejamos no bojo de um processo judicial, essa busca por consensualidade, seja pela via da negociação direta, seja pela via da conciliação, seja da mediação, ela pode também constituir mecanismos para a busca de soluções dentro de um processo, mas também, sobretudo, na fase extrajudicial. A Defensoria Pública, nós buscamos muito essa atuação de resolução de conflitos e principalmente questões complexas que envolvem construção de políticas públicas para a garantia de direitos fundamentais, para a garantia de cidadania, em atenção à nossa função institucional de acesso à justiça para as pessoas em situação de vulnerabilidade. A construção em âmbito extrajudicial de políticas públicas é muito importante. Nós sabemos que as instituições do sistema de justiça e o poder público, em atuação conjunta, tem muito a contribuir para que isso aconteça de forma efetiva, já que são muitas variáveis que estão em jogo quando nós pensamos em construção de políticas públicas. Então, a participação da comunidade, dos destinatários dessa política, tudo isso é muito importante para um diagnóstico adequado e para soluções que também são adequadas. Então, justamente essa questão do processo civil, da lei de mediação. Nós temos também a alteração que foi feita em 2018 na LINDB, muito clara, muito efetiva, para que deixe de forma firme e consolidada que a administração pública pode e deve utilizar-se de métodos adequados de solução de conflitos, para além da solução heterocompositiva, judicial.
E isso, na verdade, num direito administrativo moderno, constitucionalizado, nós sabemos que é uma forma de implementar de forma realmente mais efetiva o interesse público. Não existe aquela contraposição, muito da década de 70, década de 80, de princípio da supremacia do interesse público, indisponibilidade do interesse público, de um lado, e do outro lado, a questão de possibilidade de negociação, de conciliação, como se fosse algo só da esfera privada. Não, na verdade, você realizar de forma efetiva o interesse público em uma administração pública que busque ouvir, que busque processualizar, democratizar as suas decisões, envolve uma construção coletiva na maior medida possível. E aí nós temos também outros marcos normativos que a gente pode trabalhar mais para frente, também aqui nessa mesa, que muito da nossa experiência dentro do Núcleo de Defesa Agrária e Moradia, que são os processos fundiários. E então a gente tem marcos importantíssimos para também essa possibilidade de construções coletivas e também dos processos estruturais. Então tudo isso são temas muito atuais e que mostram que estamos em uma fase já de consolidação dessa possibilidade de administração pública também trabalhar com métodos adequados de solução de conflitos. Doutora Samantha, a senhora usou uma expressão que talvez alguns nossos ouvintes não estejam familiarizados. O que seria um processo estrutural? O processo estrutural é aquele processo, como a doutrina ensina, que está relacionado a problemas de desconformidade realmente complexa, estruturada, permanente na estrutura da administração pública, na estrutura de uma determinada situação. Então, os grandes exemplos, historicamente, desde o seu início, lá no caso Brown versus Board of Education, então, questões relacionadas à educação pública, a sistema prisional, a sistema de políticas habitacionais. Então, quando existe uma desconformidade estruturada, persistente, muitas vezes por uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade, essa desconformidade complexa que tem vários elementos de difícil modificação, e que também exige uma atuação estruturada para a sua solução e de forma multipolar também. Sim. Então, são conflitos que, conforme a própria recomendação do CNJ, que a gente pode falar dela, que é a recomendação 163 de 2025, são classificados como conflitos com multipolaridade, com complexidade, com necessidade de diagnóstico adequado e profundo de uma situação de desconformidade e soluções também adequadas, que muitas vezes são soluções que são escalonadas, que necessitam de um cronograma complexo, muitas variáveis a serem consideradas e que precisam de acompanhamento no nível de construção de política pública mesmo. Então, por isso esses conflitos, diante dessa magnitude, precisam de um tratamento realmente diferente, um tratamento adequado em que vários atores sejam chamados à mesa para sua compreensão e para a busca de soluções. Então, muitas vezes eles vão envolver Ministério Público, Defensoria Pública, administração pública de vários setores e o judiciário, quando eles chegam ao Poder Judiciário, como condutor dessa elaboração. Então, muitas vezes envolvendo audiência de mediação e outras formas de adequação dessa busca de solução para garantia, muitas vezes, de direitos fundamentais básicos. Certo. Obrigada. Uau, que riqueza, hein? Agora eu quero trazer, Richelle, para elas, no dia a dia delas, né? No olhar do Ministério Público, doutora Sandra, onde você acha que a mediação pode funcionar e ser mais eficiente? Quais casos, assim? Olha, atualmente eu sou titular da promotoria do idoso e da pessoa com deficiência e minorias. Então, lá é basicamente o que a gente faz muito, as conciliações, são questões de família, as questões de violação de direitos, né, entre familiares. E eu acho que nesse âmbito, a mediação, a conciliação é a melhor solução efetivamente nesses casos, que envolve afeto, envolve família. Então, quando o próprio núcleo familiar senta para dialogar e apresentar as suas razões e as suas soluções, eu vejo com efetividade essas
esses encaminhamentos. E a gente tem logrado muito êxito nessas mediações, nessas conciliações feitas na promotoria. E com isso, assim, o que eu acho que é extremamente importante, que a gente deixa de judicializar. Né? São questões que são tratadas no âmbito da promotoria, no extrajudicial, a gente chama as famílias, faz estudos de caso junto com a equipe do município, que faz acompanhamentos dessas famílias, com as equipes dos CREAS, do sistema da assistência social. Então, a gente faz estudo de caso com essas equipes e, a partir daí, a gente faz as oitivas com as famílias e consegue, assim, em grande parte, efetivar conciliações, mediações, acordos, e que são bem resolvidos. Tem as outras vertentes também de políticas públicas, né, que a gente precisa trabalhar sobre essa questão. Então, a gente tem as questões das pessoas com deficiência, a questão da acessibilidade, que muitas vezes a gente precisa trazer o poder público para colocar a prioridade da questão da acessibilidade nos meios urbanos, de comunicação, de locomoção, né? Todas as vertentes da acessibilidade, que é fundamental para que as pessoas tenham essa autonomia de transitar na sua cidade, no seu bairro, no trabalho. Né? Então, isso são políticas que precisam ser tratadas. E nesse âmbito a gente consegue trazer a administração ou mesmo o particular para discutir e fazer esses encaminhamentos. Então a gente tem atuado muito nessa vertente. Tem a questão também das questões macros, que são as questões habitacionais, né? Os programas habitacionais, que a gente precisa se debruçar sobre isso, porque também, assim, a gente vê que a questão habitacional, eu costumo dizer que não é um problema do município de Vitória, não é um problema do estado do Espírito Santo, é um problema nacional, e que a gente tem que se confrontar com isso e encontrar soluções e alternativas. Então, para isso, como a doutora Samantha disse, que são questões complexas, então a gente precisa sentar com vários expertises nesse tema, né? Urbanistas, arquitetos, e discutir sobre essa questão da urbanização, da ocupação na cidade, das famílias. Então, a gente tem também atuado nessa vertente. Alguns casos são mais longos, que... Né, a própria questão estrutural, a gente precisa discutir isso a longo tempo. Outros, a gente consegue encontrar uma solução mais breve. Mas, assim, são diversos temas que a promotoria, que aporta a promotoria, e que a gente sempre prioriza a questão da mediação antes de judicializar qualquer caso que nos apresenta. Então, é fundamental isso na promotoria. Eu até estava, enquanto a senhora estava falando, eu fiquei refletindo, assim, a mediação ela é muito interessante, porque ela busca dar ao sujeito a sua autonomia, né? E, ao mesmo tempo, quando a gente amplifica isso, ela é um meio democrático, né? É um meio democrático por excelência. Onde todo mundo tem voz. Onde todo mundo tem voz, né? E é ouvido, né? Exatamente. Diferente, muitas vezes, do que a gente já tem, né? De um sistema só de representatividade. Já a mediação, não. A mediação entrega ao indivíduo essa parte democrática da construção do consenso. E aí, eu também pensando, doutora Samantha, né? Que a senhora tem bastante experiência nessa parte fundiária que a doutora Sandra também trouxe. E eu acho que a questão fundiária, ela tem a complexidade dela, mas ela também envolve uma questão muito cara ao ser humano, né? Porque desde que a gente aprende nos cursos de direito, fala-se até de direito natural à propriedade, à moradia, né? Nossa Constituição já coloca isso como um direito fundamental, né? Primário para todos eles. E aí eu queria perguntar para a senhora quais são os desafios que a senhora percebe em trabalhar tais temas em mediação. É uma pergunta muito importante, porque, de fato, nós temos questões muito relevantes para o direito quando nós trabalhamos a tensão entre a propriedade e a moradia,
entre a propriedade e o acesso à terra. Então, são questões históricas que nós temos há centenas de anos, os profissionais do direito se debruçando sobre essa temática. Então, quando nós pensamos em um conceito de moradia adequada, nós pensamos em diversas variáveis, indicadores que fazem com que possamos dizer que uma moradia realmente é adequada. Então, nós temos a questão relacionada à segurança jurídica na posse, a uma adequação estrutural, a uma adequação de serviços públicos. Então, uma dimensão territorial também muito importante para a inserção daquela família como cidadã, como membro de uma cidade ou mesmo numa área rural. E aí, quando nós trazemos isso para os conflitos fundiários, sabemos que, historicamente, havia pouco espaço para comunidades, principalmente em situação de vulnerabilidade, se manifestarem em processos que envolvem questões possessórias ou dominiais, ou qualquer ação, mesmo administrativa, que busque remoção de coletividades vulneráveis. Então, nos últimos anos, até um papel muito ativo das defensorias públicas no Brasil inteiro, nós temos resultados muito importantes em nível de decisões no STF e de orientações do CNJ para que haja um tratamento adequado dos conflitos fundiários coletivos, com um papel muito importante da mediação. Nós temos, então, a ADPF 828, que foi um marco paradigmático no tratamento adequado de conflitos fundiários. Apesar de nós termos a Constituição falando da função social da propriedade, trazendo a estrutura lá da política pública urbana e da política pública rural, trazendo o direito fundamental à moradia, ainda isso não havia sido processualizado de uma forma adequada. Nós vemos que havia muita resistência em que certas teses de construção de políticas públicas viessem para dentro dos processos. E aí, nem com o CPC de 2015, apesar de ele abrir caminhos, nem assim nós víamos muita efetividade até então. Algumas iniciativas importantes, mas realmente não havia uma modificação estrutural. Com a DPF 828 isso aconteceu, e com a resolução 510 de 2023 do CNJ, que determinou a criação das comissões de soluções fundiárias, que podem se utilizar das estruturas do Sejus, que está lá expressamente na resolução, justamente para o tratamento desses conflitos, com a participação de todos os atores envolvidos na construção de política pública, sejam ou não partes. Então, é uma transferência de técnicas lá do conflito dos processos coletivos para dentro dos conflitos fundiários que envolvem muitas pessoas em situação de vulnerabilidade no polo passivo. Trazendo todo mundo para a mesa, defensoria, Ministério Público, as partes, representações desses ocupantes, para que possa ser pensada a construção de política pública dentro desses processos. E caso, depois da visita técnica, depois das mediações, na busca de soluções, caso sobrevenha uma decisão para remoção, caso não se chegue a soluções adequadas para toda parte da ocupação, porque pode haver uma solução parcial, por exemplo. Sim. Caso não ocorra e venha uma decisão de remoção, ainda assim, a instância de negociação, de construção consensual, ela volta a operar para que haja um plano adequado de remoção, como nós falamos, com encaminhamentos assistenciais, habitacionais, como condicionantes a toda e qualquer remoção. Então, é uma estrutura muito enfática na importância da mediação e a administração pública com um papel essencial. E nós temos experiências de casos muito relevantes, de construções de soluções, nós temos tido várias experiências de êxito na defensoria pública, no âmbito rural, no âmbito urbano, com órgãos governamentais e vencendo resistências, que também é o que nós buscamos, até mesmo mudanças de concepção, às vezes uma concepção tradicional da administração pública, que pode e deve ser superada por uma gestão mais moderna, mais compatível com a Constituição, buscando uma compreensão mais principiológica e essa busca do interesse público de forma mais dialogada e mais democrática. E é muito interessante isso que você está trazendo, porque você trouxe um arcabouço legal muito grande que autoriza a gente a dar um tratamento adequado de conflito, e ainda isso é muito tímido, né? E a gente não está falando só da realidade capixaba, a gente está falando de uma realidade do país, né? Sim. E aí eu quero saber de vocês duas, que a Samantha já até trouxe um pouco, ela deu uma pincelada de algumas possibilidades que podem acontecer para essa mediação se tornar uma coisa natural,
dentro da administração pública, né? E aí, quais os mecanismos que vocês acham, além dos legais, que temos um arcabouço de leis que traz essa consensualidade dentro da administração pública, mas o que falta? Você já trouxe que é uma questão cultural, talvez, né? Sim. E aí, doutora Sandra, o que a senhora acha? O CNMP já estabeleceu, né, o Conselho Nacional do Ministério Público, a prioridade dos núcleos de atuação, são os NUPAs, né, de autocomposição no Ministério Público. Então, hoje, nós temos o NUPA, que é o Núcleo de Autocomposição e Soluções de Conflito dentro do Ministério Público, que tem tratado dessa questão e trazido a administração pública para essas discussões, e temos tido alguns êxitos, né? Nós tivemos a questão do acidente lá do ambiental, Sim. e ali foi feito inúmeras reuniões, inúmeros debates, até conseguir chegar a um consenso. Então, o Ministério Público tem se apropriado dessa questão e trabalhado nisso com muito afinco também. Ai, que bom. Inclusive, esse caso é um caso muito emblemático, né, doutora Sandra, para o estado do Espírito Santo e para o estado de Minas Gerais. Sim. O Ministério Público conseguiu Exatamente. tirar esse acordo fantástico das São famílias. quantas ações, né, são que iam estar diversas, tramitando mais de até hoje, né? 400 reuniões, Isso, né? são várias instituições atuando em conjunto. É realmente um caso emblemático. Eu Esse fico é um arrepiada. caso Porque, muito assim, legal. eu fico muito feliz quando eu vejo, assim, a Defensoria Pública junto ao Ministério Público ali em conjunto, assim, forma um time, né? isso. E não foi fácil, porque ali é a questão complexa, envolve uma série de E é questões. isso, litígios multipolares, policêntricos. Que cai complexos. na questão do estrutural, né? Estrutural, porque tem a questão do trabalho, Ambiental. que as pessoas viviam daquilo, ambiental, as famílias que tiveram que mudar de lugar. Então, assim, as crianças que estavam estudando. Então, é uma série de questões que envolve essa problemática que, através de uma mediação, e aí, assim, a colega que esteve à frente desse processo, ela realizou mais de 400 reuniões junto com as comunidades em Brasília, em Minas, com o Ministério Público Mineiro. Então, assim, hoje, chegar a essa apresentação desse saldo, para nós é muito importante, é muito relevante e gratificante. Né? Tem até uma ação muito interessante, foi uma atuação conjunta, né? Ministério Público do Espírito Santo, Defensoria Pública do Espírito Santo, Ministério Público de Minas Gerais, Defensoria Pública de Minas Gerais e Defensoria Pública da União e Ministério Público Federal. Isso. Então, assim, realmente um caso muito grande e diversos pontos de vulnerabilização que tinham que ser trabalhados. Uma questão de gênero também muito séria, que havia uma invisibilização do trabalho das mulheres e que, como é invisibilizado, não entrava na composição das indenizações. Elas não eram consideradas destinatárias de indenização. Isso foi diagnosticado também. E foi descortinado. E foi né? descortinado. Olha. Então, uma ação... Uma situação dessa que a mulher que trabalha, que é aquela que mantém a casa, que tem um trabalho fundamental, né? E ali foi descortinado e elas surgiram e conseguiram se colocar dentro dessa questão. É emocionante mesmo, assim. Na Defensoria Pública não é o nosso núcleo que atua, é o núcleo de desastres e grandes empreendimentos, o NUDEG, mas também é exatamente isso, um trabalho dos colegas realmente muito emocionante. E nós temos também diversas outras experiências. Nós temos, para mencionar também um caso de destaque aqui no Espírito Santo, que é o tratamento dos conflitos que envolvem comunidades quilombolas. Nós temos aqui, que também sofrem muita invisibilização, muitas pessoas não sabem. Nós temos só na região do Sapé do Norte, Conceição da Barra e São Mateus, mais de 30 comunidades quilombolas, dão mais de 2.500 famílias. Nossa. Então, assim, uma população realmente muito grande, um território bem considerável e que não consegue a demarcação por diversas questões. E aí, a questão das políticas públicas que precisam ser estimuladas, que precisam ser trabalhadas, e diversos órgãos também em mesas de negociação. Nós trabalhamos o acesso a serviços públicos básicos, energia, água, e o acesso à terra, o acesso realmente ao reconhecimento do seu território, também com mesas de negociação, junto com o governo do estado, governo federal.
Então, é um outro exemplo muito interessante que envolve vários polos de questões e várias instituições. Questão Então, indígena também, né? Eventualmente aparece. Essa questão dos quilombolas, nós tivemos a oportunidade há um tempo atrás, quando eu estava dirigente centro de apoio, nós fizemos uma audiência pública em Conceição da Barra e chamamos todas essas tradicionais segmentos para discutir, assim, é de uma importância de dar voz a essas pessoas e trazer o Estado para sentar nessa mesa e ouvir essas demandas. Ótimo. Então, nós tivemos essa oportunidade de fazer isso lá atrás, e aí o colega lá das promotorias vai tratando dos desdobramentos dessa audiência pública e acompanhar na questão da saúde específica, da questão do território, né, das escolas. Então, isso são temas relevantes que a gente precisa trazer e colocar na mediação. Eu acho que aí é um papel fundamental. Retiele, o que nós falamos aqui? Até em silêncio, porque eu estou refletindo sobre isso tudo que vocês estão trazendo aqui, que é muito rico, né? Sim, é verdade. E a gente percebe, assim, além da experiência técnica, né, que a gente percebe que as duas têm formação técnica sólida, São mas preparadas, né? são engajadas, são entusiastas disso aí. Então, isso eu acho muito legal, porque, na verdade, não é só uma questão técnica. Né? O profissional que está à frente disso, ele também tem que ter um entusiasmo. Né? Tem que se apaixonar. Exato, Tem que isso, se apaixonar. isso não tem jeito. é muito percebível nas nossas duas convidadas hoje, Oxe, sabe? Tanto a doutora Sandra quanto a doutora Samantha, que exercem papel fundamental no nosso país, né? Para assegurar os direitos fundamentais, principalmente daqueles que não têm voz, né? E a mediação, ela só é possível muitas vezes quando a gente tem essa parceria, né? De que as instituições públicas, elas percebam que é possível dialogar. Porque muitas vezes, até então, o que a gente percebia quando a gente tinha uma questão de política pública? Pelo menos eu, como estudante de direito, né, há 20 anos atrás, o que o professor falava? Isso aqui é uma norma programática. Um dia isso vai funcionar. Vai botar lá no PPA. Exatamente. Exato. Um dia esse direito fundamental será exercido. Até que se realmente concebeu. Não, peraí, isso aqui não se trata de algo... É algo que tem que ter efetividade e tem que ter efetividade agora. Né? Não é para geração, sei lá, 2000 e alguma coisa. Então, eu acho muito, muito rico o que está sendo trazido, até para quem não conhece a mediação na parte que a doutora Samantha trouxe, a doutora Sandra trouxe, estrutural e coletiva, né? Que tem um impacto fundamental, tem um impacto para nós muito grande, e que muitas vezes a gente não consegue acompanhar esses processos com a riqueza que está sendo trazido hoje. E eu tive experiência de trabalhar em mediação com as duas. É mesmo? Eu sou muito feliz por isso, que foi um trabalho incrível que nós fizemos aqui com o município de Vitória. E aí eu percebi nesse trabalho o quanto elas duas têm uma capacidade técnica em negociação. Isso é importante. Porque isso é o que vale. Porque também a gente não pode trazer pessoas representando uma instituição importante ali, né? Ou a ação civil pública, às vezes começa com defensoria pública, ou começa com o Ministério Público. E aí, às vezes, o profissional chega lá e não sabe negociar, porque não é uma conversa de praça, né, doutoras? É uma questão, tem que ter técnica. Eu percebi muito isso com as duas, nesse caso que nós trabalhamos, e por isso que a gente conseguia dar aquele olhar prospectivo, sabe? Sim. A gente conseguia criar uma marcha, embora tinham múltiplas partes, né? A gente estava num contexto muito surreal de pandemia, as pessoas afloradas, emoções afloradas, e o caminhar efetivo dessa mediação foi graças a vocês duas, né? Que tiveram muita técnica, principalmente eu percebo na negociação, né? Que é um pilar muito forte da mediação, além da comunicação, né, Ritiele? Sim, porque não adianta você saber conversar se você não tem o seu conteúdo, né? Se você não traz no seu bom juízo. E assim, as duas, né, representam... eu falo no lugar porque eu sou professor, então eu sempre faço essa pergunta aqui no podcast. Doutora Sandra e doutora Samantha, a senhora teria alguma fala para dizer, por exemplo, para aquele estudante de direito que tem
que olha para o Ministério Público como um sonho, né, no sentido do que ele pode trazer se ele estudar, por exemplo, métodos adequados de solução de conflitos, o que isso vai trazer ou agregar na futura carreira dele? A senhora poderia tratar isso para a gente? Olha, eu vejo dentro do Ministério Público isso como uma visão de futuro, mas é um futuro que já estamos vivendo, né? Sim. Então, eu acho que é fundamental ele ter esse olhar e ter essa sensibilidade acima de tudo, porque eu acho que a mediação, ela, além de conhecimento, de técnica, ela precisa ter muita sensibilidade. E aí eu devolvo quando a Aline coloca da nossa condução lá, eu acho que a condução dela naquela mediação foi muito feliz, né? Que às vezes a mediação também, você fala assim, mas resolveu tudo? Não, às vezes não resolveu tudo, mas às vezes resolveu um ponto que é crucial para você dar prosseguimento nas questões. E foi o caso dessa mediação. Então, nós tivemos alguns pontos ali que avançamos, que é fundamental hoje para que a gente continue discutindo essa questão. Então, eu acho que trabalhar a mediação nas escolas é de uma importância fundamental, porque eu acho que como você mesmo colocou, não é excluir nenhum parceiro, nem o judiciário, nem ninguém, mas são todos trabalhando coeso para que a gente consiga fazer uma construção de uma sociedade de cultura de paz mesmo, Sim, que eu acho que esse é o mote principal da mediação. Tem uma série de questões que desafogar, a celeridade, a efetividade, mas a cultura de paz, eu acho que ela prepondera e é isso que a gente precisa hoje na nossa sociedade. Com então, certeza. eu acho que a mediação tem essa porta e a gente precisa trabalhar isso com os nossos estudantes, com os nossos profissionais, porque é exatamente isso que eu vejo como uma saída para que a gente consiga viver em harmonia e trazer esses conflitos para que a gente dê uma solução dentro dessa cultura. Então, eu acho que é fundamental. Muito obrigada. É exatamente isso. Eu também, quando a gente vê, né, os estudantes da graduação ali pensando o que eles querem ser, com o que eles querem trabalhar, é interessante que eles busquem mesmo estudar questões realmente de buscar efetividade para situações. Então, a gente fala de construção de um direito que seja um direito com um olhar sistêmico, um direito criativo dentro das possibilidades do ordenamento jurídico, mas buscando realmente soluções, não buscando que aquele caso, aquela situação de fato passe por você e você seja só mais um, buscando que realmente você possa, dentro de uma instituição, trabalhando onde quer que você esteja, seja como defensor público, como promotor, seja também lá como professor, como advogado, você possa realmente fazer a diferença, buscando conexões inovadoras, buscando formas diferentes de resolver um problema. Então, buscando esse tratamento adequado que a gente fala, né? Então, para isso, nós realmente precisamos estudar bastante, precisamos nos empenhar bastante, ter sensibilidade. Então, a gente fala que, principalmente na Defensoria Pública, o Ministério Público também tem um pouco isso. Eu brinco que o Judiciário nem tanto, porque eles têm o princípio da inércia, é o princípio da demanda. Mas a gente tem que ter uma criatividade, uma dose de criatividade muito grande, porque a gente recebe a situação crua, a situação não trabalhada, e a gente precisa buscar aquelas conexões para que aquela situação realmente seja encaminhada da melhor forma, seja na via extrajudicial, seja depois de esgotadas as possibilidades, buscando a via judicial, às vezes como uma forma de reforço, de impulsionamento, para que volte a trabalhar a mediação. Então, assim, realmente as suas portas não se fecham. As portas, elas se intercalam, nós falamos assim, quando a gente pensa em tratamento adequado de conflitos. Então, é muito importante ter essa visão mais ampliada. Eu falo que isso é importante para os estudantes pensarem, que o direito, ele precisa de conexões para que ele faça sentido. A gente sempre fala isso, né, para o estudante de direito, além do que a gente já tem de normatização, ele tem que ter visão de mundo, né? E visão de mundo passa pela sensibilidade, passa por essa perspectiva de olhar o outro, de olhar o que o outro precisa. O curso de direito, ele é muito rico, né? Eu falo que, lógico que um mediador não necessariamente precisa vir do direito, mas é fato que a maioria deles vem do direito, né? E é o que eu sempre digo.
vem porque vem com um pensamento de pacificação social. Claro que a mediação não é a salvaguarda do mundo inteiro, né? Tanto que o judiciário é a efetivação de alguns direitos, certamente. Mas você fazer uma construção pela via democrática, pela via do diálogo, nós sabemos que, geralmente, quase boa parte dos casos, o cumprimento pelas pessoas que decidiram aquilo é muito mais fácil, é muito mais razoável, e elas ficam muito, vamos dizer assim, vistas. Né? Eu consegui participar da construção desse acordo, né? Quando existe acordo. Ou como a doutora Sandra falou, às vezes não chegamos num acordo, mas conseguimos derrubar vários problemas até então, várias questões equivocadas ou vários pensamentos que não estavam sendo alinhados somente pelo aquele diálogo, mesmo sem o acordo. Sim. E falando nisso, na minha visão, não sei se é a visão de vocês três aqui, e de quem nos assiste aqui, mas a consensualidade é um caminho sem volta, né? Sim. E eu estava comentando aqui que eu participei de um evento hoje pela manhã e foi falado pelo professor Adolfo Braga. Quem é mediador conhece o Adolfo Sim. Braga, ele é super conhecido, participou da resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça na época. E aí ele trouxe uma questão que está tramitando, eu posso falar porque ela já se tornou pública, está na Câmara dos Deputados. É um projeto de lei número 1526 de 2026 do deputado Rubens Pereira Júnior. E ela institui o Sistema Nacional de Composição Consensual Administrativa, que ela visa a prevenção, a mitigação e a solução consensual de conflito através da mediação, conciliação e transação administrativa. Então você vê como que o movimento ainda, porque ela trouxe ainda, a doutora Samanta, uma riqueza legislativa, e você vê. E aí eu rapidamente, antes de vir para cá, eu passei o olho assim na legislação, e ela traz, antes de se ajuizar qualquer demanda, foi aquilo que casa com um trabalho já feito pelo Ministério Público, que é o seguinte: olha, vocês têm que tentar ou fazer essa estrutura, ver a estrutura do conflito e trazer a mediação, a conciliação e uma transação administrativa para os casos antes de você acionar. Como se fosse uma condição da ação. Né? É uma condição, isso. Isso é um caminho. Por exemplo, os conflitos familiares ainda, ao meu ver, e eu acho que vai caminhar para isso, de ter uma regra de você não poder acessar ainda a porta do judiciário sem antes tentar esse diálogo, né? Como você trouxe na atribuição da senhora ali com as famílias ali do idoso, precisa, você imagine, ajuizar tudo, às vezes o idoso vai falecer, veio a falecer, e aí o processo está ainda tramitando, né, Rechiele? Porque o tempo do processo não é o tempo das pessoas, mas a mediação, sim, ela encaixa, sim, no tempo das pessoas, porque quem dita ali o ritmo, de quantas sessões serão necessárias é o próprio caso, né? Então, a gente também ter essa liberdade de trabalhar na administração pública no tempo ali das questões é muito importante, né? Porque o processo, às vezes, ao invés dele resolver o conflito, muitas vezes ele ainda inflama mais, né? Sim, com certeza. E sem contar que muitas vezes esse tratamento anterior é importante até para que a gente faça um diagnóstico mais profundo de quais são as raízes daquele conflito, o que exatamente está acontecendo. Então, produzir esse diagnóstico, buscar soluções, muitas vezes com o apoio de profissionais de outras áreas, que é o que a gente também sempre destaca, que o direito não pode trabalhar sozinho, nós precisamos dos arquitetos, nós precisamos das assistentes sociais, psicólogas. Então, realmente, esse trabalho em conjunto que é capaz de produzir um diagnóstico adequado e buscar soluções que sejam realmente efetivas em conjunto, ouvindo a comunidade. Realmente é algo que se mostra muito mais consentâneo com o próprio projeto constitucional democrático. Então, realmente é algo muito válido. E como a gente sempre destaca, mesmo quando nós precisamos ajuizar uma ação, a gente não esquece da mediação. A gente busca mediação lá dentro do processo também. Sim. E é muito importante os juízes terem essa compreensão. Eu acredito que cada vez mais eles estão tendo. Então, é algo que realmente está cada vez mais se aprofundando também dentro do judiciário. Sim, o judiciário, ele também caminha a passos largos, se a gente for Tem um levar, papel importante. né, no sentido de que do que aquilo que foi judicializado pode retomar para uma mesa de negociação, uma mesa de a qualquer mediação. momento, né, Regiane? Exatamente. O Código de Processo fala isso, autoriza isso, e eu acho super válido.
pelas razões que a gente já conversou. Inclusive, eu quero dizer publicamente, né, porque você disse, agora eu vou falar também, que eu tive a oportunidade de trabalhar com a doutora Samantha numa questão e falo que a atuação dela na defensoria, pela defensoria, né, daquele núcleo, foi, assim, fantástica, doutora, seu trabalho é fantástico. É emocionante ver o que a senhora fez naquele dia. E, enfim, meus parabéns públicos, né? E certamente a gente alcançou um resultado positivo pela sua atuação. Tivemos vários atores que estavam todos engajados nesse sentido, mas eu gostaria de destacar também a atuação da senhora. Então, em duas oportunidades a gente pode dizer isso, né? Que eu ainda não tive a oportunidade de fazer a mediação com a doutora Sandra, mas certamente, quando tiver, tenho certeza que vou ter a mesma percepção. Ah, isso. Sim, E foi muito bom também. A gente tem tantas experiências boas, né, para compartilhar. Sim. E são aprendizados, são realmente atuações que deixam a gente muito felizes, principalmente porque conseguimos avançar. Sim. Conseguimos um resultado importante. que bom, né? E elas não ficam pensando só em sentar, fazer recurso e recorrer. Então, não. Primeiro sentar para dialogar, né? Vamos usar outros Lá na instrumentos. promotoria isso é prioridade, Ai, porque que antes bom. de judicializar qualquer ação, a gente faz a conciliação, as oitivas, né? As negociações. E as né? negociações, Ai, que bom. e não prosperando, então a gente acaba, tem que... Mas superar essa etapa Aham. que a gente judicializa, Ai, mas que antes bom. são É, sempre... aqui agora é a parte triste que a É gente verdade. passa rápido, né? É. E aqui eu gostaria, assim, estou muito feliz de ter vocês duas aqui, de vocês terem aceitado o nosso convite, né, Sim. Richiele? São grandes profissionais, a gente sabe como que é a agenda de vocês tiraram esse tempinho aqui Muito para obrigada. falar com a gente, para falar com os nossos seguidores, sobre a importância, né, desse trabalho da administração pública e vocês sendo de órgãos muito importantes, né, para esse trabalho. Eu fico muito feliz, Richiele, de ter duas profissionais aqui no estado do Espírito Santo. Sim, é como a gente falou, né? Só temos elogios a tecer elogios às suas atuações e foram fundamentais para o desenvolvimento daquele conflito, né? Alguns com acordo, alguns com acordo parcial, mas certamente um grande avanço em termos de avanço, eu digo democrático mesmo, né? E também de visibilidade para aqueles que muitas vezes não têm voz. Então, muito obrigada. Como cidadã, eu gostaria de agradecer a atuação das senhoras. Eu que agradeço, né, pelo convite e dizer assim que estar aqui falando sobre esse tema tão relevante é uma responsabilidade, né? Eu acho que a gente tem essa responsabilidade de levar ao conhecimento das pessoas a relevância e a importância da mediação, da conciliação, para que isso se frutifique na sociedade, que as pessoas estejam abertas, né, para isso, para esse novo formato de solução de conflitos. Então, para a gente é uma responsabilidade que a gente agradece a oportunidade de estar aqui Imagina, podendo nós que compartilhar. agradecemos. Obrigada. Da minha parte, igualmente, é muito bom estar aqui compartilhando, aprendendo com profissionais que, como eu falei, são referência também. Então, construindo coletivamente aqui no nosso estado, contribuindo também, seja para a parte acadêmica, seja para a atuação prática dos estudantes, dos profissionais, essa troca de ideias que é tão relevante para que consigamos avançar cada vez mais na tutela de direitos fundamentais e com um olhar destacado para as pessoas em situação de vulnerabilidade que precisam realmente ter suas vozes consideradas num projeto de cidadania constitucional. Muito bom. E eu queria também, aproveitando esse momento de agradecimento, agradecer o nosso operador aqui do podcast. Tiago, Eu acho que sem ele, o Tiago, aqui do estúdio, eu acho que sem o Tiago aqui, a gente não teria avançado tanto, né, Richiele? E eu queria Tiago saber foi um também, catalisador, na verdade. e eu queria saber também dos nossos seguidores, se esse canal está fazendo sentido para vocês, esse trabalho que eu e Richiele vem desenvolvendo através do Centro Experiências em Mediação. Eu gostaria de saber, comente aqui embaixo do vídeo se faz sentido a gente continuar esse trabalho. A gente tem o intuito do nosso trabalho aqui é justamente fomentar a cultura de paz através da mediação. Então não deixe de dar seu like, não deixe de curtir o nosso canal, de se inscrever no nosso canal. A sua participação é muito importante para fortalecer aqui o nosso trabalho. Isso, comente temas que você gostaria de ver por aqui. Até breve. Até breve. Tchau, tchau. Tchau.